Olá! Depois de algumas disputas, Léo Godoy conseguiu se eleger vereador com 1.131 votos e ocupa hoje o primeiro mandato aqui na Câmara de Valinhos. Ele é o único representante do Partido dos Trabalhadores na atual legislatura. Morador da região do São Marcos, atualmente com 53 anos, vamos ver neste programa Sala de Visitas o que mais o vereador Léo Godoy tem a nos contar. Boa tarde, Léo. Seja bem-vindo aqui ao Sala de Visitas da TV Câmara Valinhos. Boa tarde, Denise. Muito bom estar aqui, poder explanar as nossas ideias, contar um pouco da nossa trajetória, né? E boa tarde também ao telespectador que nos assiste aqui na TV Câmara. Por que você entrou para a política? Na verdade, entraram comigo, se assim posso dizer. Pode, fica à vontade. Fui convidado pelo partido para participar e apoiar alguns candidatos logo na fundação do Partido dos Trabalhadores. Início da década de 80, né? Sim, eu entrei no partido em 88. Aí, para apoiar um amigo, tinha saído candidato. Como ele não saiu nas próximas, eu fui automaticamente convidado a colocar meu nome nas disputas. Fiz a minha primeira disputa eleitoral em 92. De lá para cá, todas as eleições vim disputando e, felizmente, ampliando a margem, os votos, né? Até ser eleito agora em 2012. E quem que você apoiava antes? Quem era o seu amigo? Na verdade, ele se chamava Natalino Antônio. Hoje ele não disputa mais as eleições e não participa mais do partido, mas é uma grande figura aqui do município, comerciante, né? Muito gente boa. Continua sendo o mesmo Natalino Antônio. Na sua família não tem, assim, políticos, né? Tem, na verdade tem. Não só em Valinhos, em outra cidade, eu tenho tios do meu pai, tios avós meus, né? Que são vereadores. Meu tio em Campinas, Rubens Góes, não sei se posso falar o nome. Claro, fica à vontade. O Rubens Góes disputou as eleições para vereador e para deputado em Campinas. Então acho que tem um pouquinho disso no sangue. E são ligados ao Partido dos Trabalhadores também? Não, a questão partidária é bem adversa, cada um tem... É uma família eclética. É eclética, na questão política. E você já atuou em outras frentes, como Associação de Moradores aqui em Valinhos? Já tem alguma outra experiência? Já. Na verdade, desde quando eu trabalhei nos Correios, eu participei da fundação da Sintec, que era a Associação dos Funcionários dos Sindicatos dos Correios. Lá aquela questão da reivindicação salarial e tal. E já comecei a participar. Depois disso, em Associação de Moradores, de fato... Foi na Associação de Moradores do Jardim São Marcos. Eu acabei presidindo por 3 mandatos. A gente presidiu. Inclusive, na ocasião, a gente conseguiu até grandes melhorias para o bairro através da Associação de Moradores. Éramos bem... Continua sendo atuante, né? Mas como era início, tal, tinha muita coisa para ser reivindicada, a gente foi bem atuante e conseguimos até algumas melhorias. Depois disso, fundamos, inclusive, a DUSMA, que é a Associação Desportiva do Jardim São Marcos, que a gente faz a disputa lá com a criançada, nos campeonatos municipal. Participei da Pastoral do Menor, também da COCLIC como voluntário. COCLIC como voluntário. Eu dava aula de violão e ajudava na pastoral. Então, minha vida tem sido participativa nesse aspecto, sim, Denise. Ai, que bom. E como você avalia o PT hoje em nível nacional? Não poderia ser diferente. Eu faço uma boa avaliação. Hoje instalada aí, vamos dizer, uma crise internacional, mesmo assim, o partido tem conseguido manter as metas inflacionárias dentro das metas, né? Não há um desemprego no país, eu acho que ainda a geração de emprego é positiva. Os programas sociais estão funcionando. Então, com todos os problemas, com todos os tropeços, ainda a avaliação do Partido dos Trabalhadores, a administração, o governo federal, eu acredito que é bom e que pode ainda melhorar.
E você então ficou bem feliz com a eleição da Dilma, passou um friozinho no estômago no dia da apuração, né? Porque a gente ficou esperando o Acre, né? O fuso horário do Acre. Eu fico imaginando como os petistas não se sentiram, né? Aflitos. É verdade. Na verdade, eu não acompanho o resultado das eleições. Eu espero só para ver o resultado final. Eu tenho isso comigo. Quase todas as eleições eu faço isso. Mas em questão, em relação à felicidade, à alegria, existe uma certa preocupação, porque é uma responsabilidade. Né? Então não é só alegria e felicidade, é o peso da responsabilidade de fazer parte do partido que é o governo federal. Pela quarta vez consecutiva, Pela quarta né? vez consecutiva. E foi uma disputa muito acirrada, né? Como a gente nunca viu aqui nesse período democrático, né? Isso na verdade é bom, né? Porque sempre dá assim, um start a mais na questão eleitoral. As pessoas vão estar sempre preparadas para grandes disputas. Eu acho isso importante. É bom para a democracia. E agora a responsabilidade aumenta mais ainda, né? Porque a quantidade de votos, a diferença foi relativamente pequena, né? Então, mas eu avalio isso como positivo, né? Até para que não tenha, vamos dizer assim, um certo relaxo da parte administrativa, que eles fiquem atentos a essa mudança no perfil do eleitor brasileiro, né? Não, tá certo. E, assim, algumas pessoas são radicalmente contra, né, atualmente a presidenta Dilma, ao ex-presidente Lula. Como você, pessoalmente, responde quando o questionam sobre esses políticos? Como eu disse, né, isso também é bem democrático, né? Eu acho que tem que ter as pessoas, mesmo radicalmente contra, eles têm o seu fundo de razão, porque nem tudo é um mar de rosas, né? Como eu disse, a gente enfrenta uma crise aí internacional, então muitas coisas não é como todos nós gostaríamos que fosse. Mas de qualquer forma, é assim, quando eu vejo que a pessoa está muito levada pela mídia, e a mídia nem sempre ela é imparcial, infelizmente a gente vê que quase toda a mídia tem lado e tal. E nesse sentido, às vezes, eu questiono se o que ele está levando em consideração é verdade, ou se não, falo para pesquisar, de acordo assim como eu, de repente, né, algumas coisas que me levantam, eu tenho que pesquisar para saber se é verdade ou não, mas eu acho que do mesmo jeito que eu sou contra alguma coisa, outras pessoas são contra isso ou aquilo, isso tudo é democrático, eu vejo com naturalidade e não faço um debate muito acirrado nesse sentido, não. Não entre quando a pessoa já está descrente mesmo, é melhor não... Até porque se ela tem um lado, então eu vou respeitar o lado que ela se colocou e ficamos assim. Mas você acha que o brasileiro, de uma forma geral, está descontente com a política, com os políticos? Isso tem sido demonstrado, inclusive nas redes sociais, porque o brasileiro também ele se informa muito através das mídias, evidentemente, e eu acredito que a mídia tem um lado sensacionalista às vezes, né? Então, nesse caso, ele acaba... achando que todos são corruptos. Isso. Não tem gente boa no meio político, Eles né? acabam... Então, e o brasileiro acaba generalizando, colocando todos como se não existisse político honesto ou político correto e tal. E se de fato fosse assim, então seria o caos, né? Mas temos políticos no Brasil, felizmente, né, respeitáveis. Certo. E como você acha que a gente pode fazer para reverter essa situação de descrença do brasileiro? Nesse aspecto, eu acho que quem tem que reverter não são os políticos. Quem tem que reverter, de fato, é o eleitorado. Ele é que tem que pesquisar muito antes de estar votando. Ele tem que fazer uma pesquisa tanto da vida profissional da pessoa, quanto da vida pessoal, para saber se merece o voto ou confiança. Eu acredito que dessa forma o brasileiro generaliza a questão política. Eu acho que tinha que ter uma melhor avaliação até na hora de votar. Isso, e pesquisar mais e tudo, né? E depois continuar pesquisando. Acompanhando. Né? Acompanhando o trabalho das pessoas. Acompanhando e sempre reivindicando, né? Isso é uma coisa que eu acho que o brasileiro agora está acordando mais para isso. Fazer as reivindicações, os movimentos. Eu acho que está... Não só votar, ir para casa e achar que cumpriu a sua obrigação. Exatamente. Né? Qual que é a sua profissão, Léo? Atualmente cabeleireiro. Mas já fui vendedor, já fui pintor... Já fui comerciante, já fui vendedor,
Já exerci várias profissões. Nesses meus 53 anos fiz muita coisa, Denise. Olha, e como você encontrou essa profissão? Porque ela é peculiar, né? Ser vendedor, as pessoas podem ir lá vender tudo, claro, uns vão ter mais aptidão ou não, mas ser cabeleireiro a pessoa precisa ter aptidão. Na verdade, foi observando meus amigos cabeleireiros, né? Meus amigos cabeleireiros trabalhando, conversando, trocando ideia. Falei, olha que profissão bacana. Ele está trabalhando, está conversando ao mesmo tempo, ele está fazendo uma série de coisas, ele pode, né, articular uma série de coisas enquanto trabalha. E é interessante a gente cuidar do visual da pessoa, né? Tentar deixar a pessoa mais bonita. Deixar a pessoa satisfeita, né? Interessante mesmo, uma profissão bem interessante. E você tem salão de cabeleireiros? Onde que fica? Na verdade, eu trabalho na casa do meu pai. Eu abri uma sala na casa do meu pai, no Jardim São Marcos, e trabalho lá já há 17 anos. Não é um salão. Então, pera lá, você é cabeleireiro já há 17 anos? Há 17 anos. Ah, tá. Então é uma profissão bem consolidada. Como você falou que já fez bastante coisa, eu achei que era uma coisa assim que você descobriu há alguns poucos anos, mas 17 anos... Não, já 17 para 18 anos. E isso sem contar os cursos, as coisas, os aperfeiçoamentos, essas coisas que não estou levando em consideração. Fazem 17 anos que eu estou trabalhando no São Marcos. Ah, olha que ótimo. E você nasceu em Valinhos? Não, eu nasci numa cidadezinha chamada Pedra Bela, aqui no interior de São Paulo, Denise. Pedra Bela, fica perto de onde? Perto de Socorro, na verdade é divisa com Minas Gerais, quase. Ah, tá, também aqui na nossa região mais próxima. Dá uns 100 e poucos quilômetros de distância, é pertinho, né? E quantos habitantes tem essa cidade? Olha, eu dei uma pesquisadinha, me parece que atualmente tem 6 ou 7 mil habitantes. Só que eu acho que final de semana deve aumentar bastante, porque é uma cidade turística e tem uma das maiores tirolesas do Brasil. Eu acho que o pessoal deve frequentar bastante a cidadezinha de Pedra Bela. Olha, desconhecia. Você chegou a Valinhos quando? Eu cheguei em Valinhos em 1966. Seus familiares também vieram juntos com você? Na verdade, meu pai e minha mãe só. Éramos em 4 e eles vieram para trabalhar na lavoura de café, Denise. Valinhos já foi um grande produtor de café. Olha, que interessante. Eles vieram para trabalhar na produção do café em Valinhos. E de lá para cá... E você lembra onde ficavam as plantações de café aqui em Valinhos? Me lembro. Na Capuava tinha uma, onde tinha uma granja, chamava Granja Paulista, Chácara Paulista, era da família Concon, acredito. E também na região do Samambaia, onde hoje tem comércio, casas próprias também, já teve plantação de café. Foi nessa região que eu me lembro, era plantação de café e granja. Você tem irmãos? Tenho uma irmã. Ah, tá, então vieram os 4. Não, minha irmã é valinhense, é pé de figo, ela nasceu em Valinhos. Vamos começar a falar da Câmara, então, né? Como você avalia a função de vereador aqui na Câmara? Ela é muito limitada ou o vereador você acha que tem poder para fazer bastante coisa para a cidade? Olha, dependendo do ponto de vista, você pode dizer que é limitado. Porque muitas coisas que você tem vontade de estar fazendo são prerrogativas do prefeito. Você acaba esbarrando nas prerrogativas dele, normalmente mexe com orçamento e coisas parecidas. Mas, por outro lado, a função de vereador é importantíssima. Até porque as leis que o prefeito precisa regularizar, regulamentar, tem que passar pela Câmara. Ou seja, tudo que rege a cidade passa pela Câmara Municipal, passa pelo crivo dos vereadores. Então, é limitada em certo aspecto, mas é muito importante. A função do vereador, ela é assim, fundamental para o andamento da cidade, para o desenvolvimento da cidade ou vice-versa. Então a gente tem que ter a consciência de que temos que votar os projetos do Executivo com a maior coerência possível para não atrapalhar o andamento, o progresso da cidade. Assim como temos que fiscalizar de acordo também para que os projetos do Executivo não vá contra o interesse da população, que para a gente é o mais importante, o interesse da população acima de tudo. Ou seja, o prefeito ele tem a iniciativa muito mais do que o vereador, mas ele só trabalha se o vereador também deixar. Né? Exatamente, o fato é que ele tem toda a prerrogativa, mas acaba passando pelo Legislativo. E quais projetos de sua autoria, terminando 2 anos de mandato aí, que você considera que são importantes? Olha,
A gente começou um trabalho com a questão da reciclagem. E a gente percebeu que estava muito solto a questão da empresa, dos catadores, da prefeitura. E fizemos um projeto no sentido de fazer parcerias público-privada com os catadores de reciclagem, para que a prefeitura, através dos órgãos competentes e os catadores, fizesse uma cooperativa, ou melhor, regulamentasse, porque já tem, em Valinhos temos a Recupera, mas não tinha os vínculos corretos com o município. Esse projeto acabou virou uma minuta de projeto, foi até o prefeito e hoje existe uma parceria entre a prefeitura e a Recupera. Não nos moldes que eu fiz o projeto, mas acabou, de uma certa forma, sendo uma ideia para que essa questão da reciclagem, né, tomasse outras proporções. Hoje ela é bem mais próximo à questão da reciclagem e o Executivo Municipal. A Recupera que passou por um problema, que foi um incêndio ano passado, né? Você acompanhou essa fase? Sim, acompanhei. Foi mais ou menos nessa época que a gente começou a elaborar o projeto da parceria público-privada para ver se a Recupera, que hoje me parece que está indo até bem, né? Não tenho, a última vez que eu conversei com o pessoal lá, eles estavam trabalhando a todo vapor. Eu acho que agora está melhorando. Tem muito que melhorar ainda, mas eu acho que está no caminho certo. Durante as sessões, você acha que assim, a produção da sessão é uma produção boa dos vereadores? Olha, eu não avalio a quantidade, né? Então, o que eu avalio é a qualidade. Eu vejo mais assim, se foi boa não na quantidade, repito, né? Não precisa ter muito, precisa ter tem que ter qualidade. E nesse aspecto, eu acho que os vereadores estão se esforçando, né? Há um esforço em conjunto para fazer um trabalho, auxiliar o executivo, né? A fazer a cidade andar para frente, progredir e melhorar em vários aspectos, né? Porque existem também muitas críticas a respeito hoje do que vem ocorrendo na administração, das administrações anteriores, e os problemas que Valinhos vem sofrendo ao longo dos anos. Então, acho que existe um esforço em conjunto dos vereadores para auxiliar o Executivo a melhorar a qualidade de vida e a cidade de uma forma geral. Tá. Qual foi sua experiência participando da CPI das planilhas, que acabou, de uma certa forma, analisando o transporte público da cidade? Olha, foi positivo, Denise. Apesar da gente não ter conseguido levantar dados suficientes para tomar certas medidas mais enérgicas, mas o fato é que, com a planilha, com a CPI das planilhas, então houve um movimento no sentido de levantar como que era o transporte público municipal na nossa cidade. Fazer um raio-x, né? Fazer um raio-x. E nesse aspecto, a população também acabou participando de uma certa forma, a empresa teve que se manifestar, isso é positivo, e para tanto o executivo quanto a empresa perceber que os vereadores estão atentos a algumas situações e que a gente, se for preciso, a gente vai estar investigando e vai estar tomando as medidas necessárias. Então isso também alerta um pouco na questão de que tudo pode ser feito à reveria, ou seja, existe uma fiscalização, mostrou que os vereadores estão aí para investigar se for preciso. Isso mesmo. Com relação às verbas conquistadas pelo seu mandato junto ao governo federal ou estadual, né? Essas verbas já foram recebidas, aplicadas? Você sempre divulga isso na tribuna? Denise, eu me sinto, assim, até de certa forma realizado no aspecto das emendas. Eu acabei conhecendo no período aí eleitoral deputado, até ministros, e a gente faz o contato e tenta trazer os benefícios para a cidade. Antes mesmo de ter sido eleito, a gente já tentava fazer esse trabalho, né? Então hoje, a gente, assim, com certo orgulho, né, a gente conseguiu, através de emenda parlamentar, construir a Praça Nossa Senhora das Graças, que fica em frente à paróquia Nossa Senhora das Graças, que foi
uma batalha da Associação de Moradores, na época a Comunidade Nossa Senhora das Graças, e eu junto ao deputado Carlos Zaratini, que é um deputado próximo, que nos auxilia muito aqui em Valinhos. Depois disso também a gente já conseguiu recurso para estar ampliando algumas UBSs. Hoje, por exemplo, já está em fase de acabamento a ampliação do Jardim Pinheiros, do Bom Retiro, da Reforma Agrária e do Macuco. Né? Já foram verbas que já vieram, já foram utilizadas e já mostram os resultados. Além disso, também a gente conseguiu recursos para a Santa Casa, estão trocando alguns equipamentos, acho que estão colocando camas elétricas através de emendas federais. Através de estadual, aí é o deputado Tito, né? Francisco de Assis, meu amigo Francisco de Assis. Ele nos ajudou, ele mandou veículo para o Recanto dos Velhinhos, equipamento para lavar prato, né? Para aliviar um pouco os funcionários e voluntários do Recanto dos Velhinhos, né? Além de algumas outras emendas que ainda estão em andamento. Certo. E sobre habitação popular, você apresentou um projeto aqui na casa, né, para restabelecer a obrigatoriedade de apresentação do EIA-RIMA para empreendimentos lá na Serra dos Cocais. Explica um pouco esse projeto seu. Na verdade, esse também é um projeto importante, Denise. Aliás, eu acho que é muito importante no momento em que a gente está vivendo uma crise hídrica sem precedentes. O artigo do plano diretor é justamente o que estabelece que se faça o estudo de impacto ambiental e, consequentemente, o relatório de impacto ambiental. É onde os empreendimentos têm que fazer todo o levantamento se não vai causar nenhum mal aos recursos hídricos, se não vai comprometer os nossos recursos hídricos. Esse projeto também se transformou em uma minuta de projeto, foi encaminhado ao prefeito. Depois disso, os vereadores em conjunto fizeram uma moção para que o prefeito retorne esse projeto para a Câmara para que a gente possa aprovar. Porque sem o artigo na lei de zoneamento, oferece um grande risco aos nossos mananciais, às nossas áreas preservadas. Eu acho que o prefeito deve está avaliando para poder nos enviar isso de volta, para poder votar na Câmara e reestabelecer. De fato, é importante, isso é importante. E você está gostando de uma maneira geral de ser vereador? Eu vou responder da mesma forma que você, a respeito das eleições. Eu sinto uma grande responsabilidade. A vontade que eu sempre tive era justamente de poder interceder nesses aspectos que eu acabei de citar. Algumas coisas que você fora do legislativo não pode interceder, aqui dentro você tem voz e você tem voto para estar intercedendo. Esse é um dos casos. A questão, por exemplo, do EIA-RIMA da Serra dos Cocais é uma coisa que só posso interferir estando no legislativo. Então, de uma certa forma, a gente sente uma certa satisfação em poder, pelo menos, tentar realizar o que a gente acredita que seja correto. E a TV Câmara, você acompanha o nosso espaço aqui, a programação? Já assisti algumas reportagens, sim, o pessoal, eu acho que acaba se sentindo bem à vontade, fazendo um bate-papo bem descontraído. Eu já sou um pouco acanhado nesse aspecto, mas aqui, diante de você, eu acabo até ficando bem. E é importante, acho bacana, porque dá o espaço para o vereador explanar aquilo que acredita, aquilo que fez, aquilo que pretende fazer. E é importante para a população também estar acompanhando as ações do vereador. E, assim, um espaço que, na verdade, me surpreendeu, né? Vocês conseguiram transformar esse espaço, né, num espaço bem descontraído, bem gostoso. Obrigada, obrigada. Essa ideia, inclusive, é do presidente Lorival. Ele que quis fazer o Sala de Visitas para a gente poder registrar a história da cidade, a história da Câmara, entrevistar todos os vereadores, né? E, Léo, o Natal está chegando, né? Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais aí para a gente encerrar. Ok, Denise. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que eu tenho, assim, a consciência tranquila de que tenho me esforçado, tenho feito o que é possível, tenho tentado fazer o mais correto possível, ser coerente em todos os aspectos, né?
tenho tentado representar a população dentro da Câmara dos Vereadores, tenho trazido todas as preocupações dos cidadãos para dentro da Câmara para ser discutido, ser apresentado ao prefeito. Então eu gostaria de dizer para a população que eu tenho a consciência tranquila, estou me esforçando, né? Quero terminar o meu mandato com a cabeça erguida, com a consciência tranquila. E gostaria de dizer às pessoas que nos assistem que agora está chegando o final do ano, né? A gente espera que seja tranquilo a todos, que todos festejem bastante, com muito cuidado, né? Porque agora com a chegada das festas de final de ano, é tudo muito agitado, então a gente tem que pedir para as pessoas que tenham prudência, né? Para evitar os acidentes, né? E desejar a todos aí um final de ano com muita alegria, muita paz, muita saúde, muita festa, né? Esperamos que o ano que vem a gente possa estar junto e trabalhando em prol da nossa cidade e em prol da população. Ok, Léo, muito obrigada também pela sua presença aqui. Em nome do presidente Lorival, nós agradecemos essa entrevista aqui no Sala de Visitas. Eu que agradeço, Denise, a oportunidade, novamente, de poder estar aqui colocando, né, pro valiense, né, esse período que a gente está aqui passando pela Câmara, né, e espero que possamos estar juntos. Obrigada. E amanhã, sexta-feira, não tem Sala de Visitas. Amanhã TV Câmara exibe o telejornal Câmara em Notícias, sempre às 12 horas, com reprise às 17 horas. E na próxima semana faremos as nossas 3 últimas entrevistas aqui. Teremos o prefeito Cleiton Machado, o presidente da Câmara Lorival. Então aguardem essas últimas entrevistas do Sala de Visitas e um ótimo fim de semana a todos. Até lá!